paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glorificamos a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos. Já estava com saudade dos irmãos e o Senhor preparou essa oportunidade para estarmos aqui. Quero ler com os irmãos segundo livro de Samuel, capítulo de número 9. Nós vamos ler alguns versículos de uma passagem bem conhecida da igreja. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 9, aleluia. Do primeiro versículo em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? E disse Davi: há ainda alguém que ficasse na casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há mais algum na casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebá. E chamou o rei a Davi, e tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebá. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou e disse a Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temais, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para que tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Versículo de número 10. Trabalhar-se-ás, pois, a terra, e tu e teus filhos e teus servos recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Versículo de número 13. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia pão à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Pode sentar-se, glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, quando a Bíblia vai nos narrar acerca da história deste homem chamado Mefibosete, que tem a sua história marcada por um começo de sofrimento que aparentemente não daria em nada e continuaria sofrendo. Quando nós lemos a história de Mefibosete, nós vemos que aos 5 anos de idade ocorreu uma coisa que tomou, aleluia, a sua vida um rumo totalmente diferente. Porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que Mefibosete era de uma linhagem real, de uma linhagem da casa do rei. Então, ele tinha uma família abastada, uma família de bens, uma família de posses, uma família de terra. Porém, quando chegou em certo momento da sua vida, quando a sua ama correu para salvar a sua vida, a Bíblia vai dizer que ele caiu e os seus pés foram quebrados, a sua perna ficou atrofiada devido a isso que ocorreu na vida de Mefibosete. E ele, aleluia, ao decorrer da sua vida, foi morar na casa de Maqui, em Lodebá.
no lugar de esquecimento, no lugar aonde pouco era visto. Mas quando nós lemos também a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai dizer da aliança que Jonatas havia feito com Davi. Em 1 Samuel capítulo 20, versículo 16, vai denotar esta aliança, vai descrever esta aliança. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós entendemos que quando uma aliança era firmada, aleluia, as duas partes deveriam cumprir aquilo que haviam prometido mediante a aliança que fizeram. Se prometeram alguma coisa, ambas as partes deveriam, aleluia, até mesmo ao fim da sua vida cumprir aquilo que prometeram. E na vida de Mefibosete aconteceu algo interessante, porque o começo foi de derrota, mas o fim Deus deu a vitória. Não, você não entendeu, eu já estou profetizando. O começo da história de Mefibosete foi de derrota, mas o final foi de vitória. O começo pode ser doloroso, mas o final tem recompensa. Mefibosete estava na casa de Maquir, estava no lugar onde não era visto e não era lembrado. Porém, quando Davi, em determinado momento da sua vida, vai se lembrar da aliança que ele fez com Jonatas e vai perguntar: será se existe alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência, para que eu cumpra aquilo que eu prometi, para que eu possa fazer aquilo que eu prometi na aliança? E quando, aleluia, alguém da casa de Saul, um servo da casa de Saul chamado Ziba chega diante do rei e disse: rei, ainda existe alguém? E onde é que ele está? Quando eu leio esta palavra e vejo que o rei pergunta onde ele está, eu encontro uma revelação nessa palavra. O rei naturalmente não sabia o paradeiro de Mefibosete, mas o Deus que havia escrito a história de Mefibosete sabia onde ele estava. Eu quero dizer para você uma coisa nessa noite: nada escapa da visão do Deus Todo-Poderoso, nada escapa da visão do Deus grande. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: se você pensa que você está esquecido e que ninguém olha para você, o Deus do céu sabe aonde você está. O rei não se lembrou, mas Deus sabia onde Mefibosete estava. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu lembro do livro de Salmos, capítulo de número 89, versículo de número 20. Aleluia, vai denotar acerca de Davi. E Deus vai dizer assim a Davi: achei a Davi e com meu santo óleo ungi. Eu quero dizer para você uma coisa nessa noite: talvez o teu irmão, talvez o mundo possa te olhar e possa até mesmo te olhar com desprezo, mas eu quero dizer para você uma coisa: debaixo da autoridade de Deus existe um Deus que cuida de você, existe um Deus que está olhando por você, existe um Deus que sabe da tua história, existe um Deus que escreveu a tua história. E se Ele escreveu a tua história, Ele é responsável para cumprir aquilo que Ele escreveu. Se Ele escreveu a tua história, Ele é responsável para desempenhar e desenvolver aquilo que Ele fez para a tua vida. Aleluia, basta você se colocar na posição de Deus, basta você se colocar no projeto divino para cada ser humano, porque quando você está neste projeto, os planos de Deus se cumprem na tua vida. E na vida de Mefibosete não foi diferente, porque lá em Lodebar ele foi chamado. Eu entendo uma coisa, que quando mandaram chamar a Mefibosete para ir à casa do rei, talvez ele pensou que era o fim. Talvez ele pensou de uma outra forma, que não receberia uma honra, que não receberia um galardão, que não receberia aquilo, aleluia, que estava pré-formado para a vida dele. E ele chegou diante do rei, e o rei disse: Mefibosete, teu servo está aqui, aleluia. Mas ele disse: teu servo está aqui. E ele disse assim: Senhor, rei, quem és tu para olhar para mim, um cão morto? Ele estava tão apegado à situação e a Lodebar,
que ele não entendeu que ele fazia parte de uma herança. Ele não entendeu que fazia parte, aleluia, de uma família nobre. Talvez aquilo não subiu ao coração de Mefibosete, porque ele achou que para estar na corte, para estar no reinado, precisaria de um porte físico impecável, precisaria de um corpo, aleluia, perfeito, sem nenhum dano. Talvez ele pensou isso, mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu entendo uma coisa, que existe um Deus que não olha para a nossa deficiência, que não é, não, você não entendeu, eu vou repetir, existe um Deus na Bíblia Sagrada, que não olha para a tua dificuldade, que não olha para o teu problema, mas olha para aquilo que Ele quer fazer na tua vida. E agora, Mefibosete está diante do rei, e quando ele chega diante do rei, ele começa a dizer: eu sou um cão morto, para que tu olhou para mim? Aí Davi chega para ele: mas eu fiz uma aliança. Se eu fiz uma aliança, fiz uma promessa, eu tenho que cumprir aquilo que eu prometi. Aleluia, o rei Davi tipifica o nosso Cristo. Ele te fez uma promessa, e se ele te prometeu, ele vai cumprir. Não, talvez você já esteja cansado, ou já pegou isso até como jargão. Não pega isso como jargão. Não pega isso como jargão de pregador, mas entenda uma coisa, que o fiel cumpridor de promessa é fiel para desempenhar aquilo que ele prometeu. Nós estamos diante de um Deus de promessa. Ele promete e Ele cumpre. Ele promete e Ele faz. Pode passar anos, pode passar séculos, pode passar o que passar, mas Ele vai cumprir. Descansa o teu coração, não desanima, continua, porque a qualquer momento o rei pode gritar o teu nome: Mefibosete, Mefibosete, eu fiz uma aliança, Mefibosete. E se o rei fez uma aliança, ele cumprirá a aliança que ele fez com Jonatas. Mefibosete chegou diante do rei. Mas o que eu acho interessante, irmãos, é que Mefibosete, ele não só recebe a honra de sentar-se na mesa do rei, ele não recebe somente a honra de comer do pão do rei, mas ele entende que lá em Lodebar, mesmo sendo esquecido, mesmo tendo a deficiência, ele aprendeu a lidar com a situação, ele aprendeu a lidar com o ambiente que ele estava. Aleluia, talvez na mente dele não viria a recompensa que ele receberia, mas lá em Lodebar ele aprendeu a lidar com a situação. Ele aprendeu a lidar com a deficiência, ele aprendeu a lidar com a situação que ele estava enfrentando naquele momento. Ele já estava tão acostumado em Lodebar que para ele receber uma notícia do rei foi algo escandaloso naquele momento. Às vezes, a nossa vida está tão corriqueira, está tão normal, que nós nos acostumamos, que nós achamos que Deus vai cumprir na vida do meu irmão, mas na minha vida não tem como cumprir. Nós achamos que Deus se esqueceu da promessa que Ele fez só porque já passou tantos anos, já passou tantas pessoas, e tantas pessoas foram abençoadas, e nada de Deus me abençoar, e nada de Deus fazer. Mas eu quero dizer para você uma coisa nessa noite, aleluia, a casa de Maqui é só um tratamento de Jeová na tua vida. Não, você não entendeu. Aleluia, o processo na vida de Mefibosete foi a casa de Maqui em Lodebar. Mas depois que ele chegou diante do rei, ele começou a comer o pão da mesa do rei. Ele começou a se assentar na mesa do rei. Aleluia, para sentar-se na mesa do Todo-Poderoso, precisa passar por processo. Ninguém gosta, mas precisa. É necessário a dor que você está enfrentando para você entender que quando você chegar diante do rei, os teus olhos não vão ser ativos, aleluia, você não vai ter, aleluia, o teu coração soberba, porque você vai colocar diante do rei, vai chegar-se diante do rei, declarando a tua debilidade, e sabendo que maior é Ele, e sabendo que é Ele que faz, aleluia, e sabendo que é Ele que age.
Talvez Mefibosete não foi honrado depois, porque a soberba poderia, a Bíblia não vai dizer, mas eu quero, aleluia, conjecturar, que ele não foi honrado no momento específico, ou no momento depois, porque talvez ele vai dizer, realmente, eu preciso ser honrado, eu faço parte de uma linhagem, eu sou filho de um príncipe, meu pai é filho de Saul, ele tem um reinado, mas ele precisou enfrentar o processo para entender que nós precisamos dar valor à situação que nós estamos enfrentando. Não dar valor à perda, mas dar valor às circunstâncias que Deus está fazendo para nos honrar. Porque hoje, quando nós falamos de honra, hoje quando nós falamos que Deus vai fazer alguma coisa na nossa vida, às vezes nós estamos tão ligados no natural, dizemos não. Eu já aceitei viver assim, eu já aceitei ficar da mesma forma, eu já aceitei não ser honrado por Deus. Se Deus não honrar os seus servos, quem Ele vai honrar, irmãos? Aleluia. Se Deus não honrar aqueles que estão diante da presença de Deus, quem Ele vai honrar? Aleluia. Você precisa entender que o processo não é para te matar, mas é para te colocar diante do Rei. O processo não é para te fazer parar, mas é para te colocar na mesa do Rei. Porque quando você chegar diante da mesa do Rei, você vai entender que o motivo de você estar ali não é teu, mas o motivo de você estar ali é porque Deus trouxe à mente de alguém alguma coisa ao teu respeito. Prova disso quando nós lemos Esté, capítulo de número 6, versículo de número 1, uma história parecida a Mardoqueu. Deus tirou o sono do rei, e o rei se lembrou dos feitos de Mardoqueu, e mandou chamar Mardoqueu. Aleluia. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu encontro um Deus que, se preciso for, Ele tira até o sono de alguém para lembrar, aleluia, da história, da trajetória, da vida de alguém. Aleluia. E nós entendemos que naquele momento, aparentemente, Mefibosete estava escondido. Aparentemente, Mefibosete estava esquecido, excluído. Mas eu olho para a Bíblia Sagrada, eu encontro um Deus. Em Jó, capítulo de número 28, versículo de número 3, Jó vai dar uma aula de mineração. E ele vai dizer que as pedras preciosas, elas precisam ser alcançadas, mas precisam ter um esforço. Quando Jó vai dar essa aula de mineração, ele vai dizer, não é fácil para encontrar uma pedra preciosa. Não é fácil para encontrar, aleluia, metal. Não é fácil para encontrar ouro. Não é fácil para encontrar prata. Precisa, aleluia, se esforçar para encontrar alguém. Quando eu olho para esta palavra, eu lembro, aleluia, que Mefibosete aparentemente estava escondido, mas lá escondido, o Senhor viu ele e mandou buscar, mandou alguém cavar e mandou alguém encontrar ele. Eu já estou profetizando e você não está sabendo, aleluia, Deus está te vendo. Não importa se alguém te escondeu, não importa se o processo te escondeu, mas eu estou dizendo que Deus sabe o desejo de mudança que você tem. Deus sabe o desejo de servir a Deus que você tem. Deus sabe o desejo que você tem de exaltar o nome do Senhor, e é mesmo escondido que o Senhor vai te encontrar. Deus não busca aqueles que estão em evidência, mas Deus busca aqueles que estão escondidos, aparentemente escondidos, aparentemente soterrados na situação, aparentemente esquecidos de canto. É esses que o Senhor vai buscar. Porque quando o Senhor busca eles, a glorificação não vem para o homem, mas a glorificação vem para o Deus que faz. Quando Deus busca esses, a glorificação não vem para aquele que ajudou, mas vem para aquele que fez a obra completa.
Aleluia, sabe por quê? Porque tem muita gente, inclusive eu que estou aqui, precisou ir lá no fundo, Deus precisou ir lá no fundo, me arrancar da onde eu estava, para me colocar aqui. Não me exalto, mas eu quero dizer que o Deus que te encontra, o Deus que te vê, Ele também vai de encontro à tua casa nesta noite. Ele também vai buscar alguém lá dentro que aparentemente está esquecido, que aparentemente não tem nada para oferecer, mas é lá que Ele entra. Aleluia. Ele vai aonde ninguém vai. Ele entra onde ninguém entra. Aleluia. É muito fácil pescar do aquário de alguém que já está pronto para desempenhar algum papel. É difícil você escavar e encontrar alguém e lidar com aquela pessoa, e lidar com os sentimentos daquela pessoa, e lidar com as fragilidades daquela pessoa. Eu glorifico a Deus, não para exaltar, mas eu glorifico a Deus, que às vezes que eu quero, aleluia, aleluia, sair da posição, sempre tem alguém ali me cutucando. Não, continua na posição, continua na vigilância. Sabe por quê? Porque é difícil você, aleluia, encontrar o valor naquilo que está perdido. Nós só encontramos valor naquilo que aparentemente está tudo bem, que está fluindo, mas naquele esquecido ninguém dá valor, naquele desprezado ninguém dá valor. Mas eu encontro Deus na Bíblia que dá valor para o pequeno. Aonde estava Davi para agora ser rei? Davi estava na malhada, irmão, foi lá que Deus encontrou ele. Aonde é que estava Gideão? Gideão estava lá na casa dele, menor da casa. Aonde é que estava Josué? Aleluia, estava no pé do homem de Deus. Aleluia, aparentemente o foco central estava no homem de Deus. Mas quando Deus resolveu honrar a Josué, Deus colocou ele como liderança de um povo. Eu quero dizer para você uma coisa nessa noite: você não está de escanteio, você não está esquecido. Existe um Deus que te vê, existe um Deus que vai te encontrar. Deus vai encontrar alguém aqui. Está perdido, está esquecido, está na casa de Maqui, está no processo, mas é lá que Deus vai te encontrar. Deus não vai te encontrar no outdoor, Deus vai te encontrar no processo. Deus não vai te encontrar quando estiver tudo bem, Deus vai te encontrar quando a situação estiver mal. Deus não vai te encontrar quando estiver tudo fluindo, Deus vai te encontrar quando você olhar para a situação e dizer que só Ele pode. É lá que Ele vai te encontrar, é lá que Ele está encontrando alguém aqui. Alagaçando, rabai, açai. Ele está encontrando alguém aqui. Aleluia. Quando Mefibosete chega diante do rei e apresenta diante do rei a sua necessidade, e o rei diz: Mefibosete, a partir de agora tu vai comer pão na casa do rei. Eu vou restituir aquilo que foi perdido do teu pai. Eu vou dar aquilo que tu não teve no processo. Porque o processo é doloroso, mas o processo também trata caráter. O processo é doloroso, mas também o processo nos coloca diante do espelho de Deus e mostra a nossa debilidade, mostra o nosso pecado e mostra a nossa fragilidade. O processo também trata caráter, porque se Deus der abençoar alguém, aleluia, da forma ou do jeito que a pessoa está pedindo, ou no momento que a pessoa está pedindo, quem sabe a pessoa não suporta aquilo que Deus vai dar, mas se passou pelo processo, no momento certo e na hora certa, Deus vai retribuir aquilo que foi perdido. Ele fazia parte de uma herança, de um povo, de um rei, de um reinado, e foi restituído aquilo que ele possuía por herança, de ser filho de um príncipe, Jonatas, e ser da casa de Saul. Davi era rei, mas Davi não esqueceu que antes dele ser rei, havia um outro rei antes dele, Saul. Por mais que Saul havia saído do caminho do Senhor, mas Davi não esqueceu que antes dele havia um rei. Aleluia. Tem muita gente que chega diante da presença de Deus,
e quer bancar o bam, desculpa, eu tenho que falar, e quer bancar alguma coisa, mas esquece que para ele estar onde ele está, ele precisou, aleluia, aprender que Deus é quem levanta, que Deus é quem faz, não é mérito humano, mas é Deus que faz, não é ótica humana, mas é Deus que age. Não, você não me entendeu, eu vou repetir. Se você está aqui, é porque você passou pelo processo, ou está passando pelo processo, e Deus está dizendo: continua na mesma simplicidade, continua na mesma humildade, continua da mesma forma. Sabe por quê? Porque a honra não é tua, mas a honra é do Senhor. Davi lembrou que antes dele havia um rei, perseguiu, mas era rei. Fez Davi entrar na caverna de Adulão, mas era rei antes dele. Fazia parte de uma linhagem real. Tem muita gente que despreza alguém só porque não tem o mesmo pique, ou não faz da mesma forma. Mas eu quero dizer para você, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu lembro de Ezequiel, capítulo de número 37. Aparentemente era só osso, estava seco. Mas o Senhor falou assim: Ezequiel, profetiza, porque é desse osso que eu vou levantar um exército. Eu quero profetizar para você nessa noite. Aparentemente está seco e não tem nada para ver neste vale, mas Deus te levanta no meio deste vale de osso seco como guerreiro para a batalha. Aparentemente está seco, não tem nada para oferecer, mas é você que Deus escolheu, é você que Deus chamou, é você que tem uma herança esperando. Está na casa de Maqui, mas tem herança. Aparentemente está esquecido, mas tem herança. Levante as tuas mãos. Você faz parte de um trono, você faz parte de um reinado, você faz parte de uma linhagem real. Se Satanás pensa que você é qualquer um, está enganado. Você faz parte de um reino que não está estabelecido aqui, mas que está estabelecido lá. É de lá que você faz parte. Então para de olhar para cá e olha para lá, porque é de lá que você faz parte, é deste reinado que você faz parte. Não sei se a situação tem te feito desistir, mas é a palavra que Deus coloca no meu coração. Deus, Ele vai restituir a alegria perdida de alguém aqui. Deus vai restituir a vontade de sonhar de alguém aqui. Aleluia, isso não é palavra de emoção, mas Deus fala meu coração. Eu vou restituir a alegria de alguém aqui. Eu vou dar libertação para alguém aqui, para entender que o projeto é meu, que a situação é minha, que o controle é meu, que o barco é meu, que a onda é minha, a tempestade é eu que mando. É Deus que está falando com a igreja nessa noite. Ainda não saiu do meu controle, ainda não saiu da minha mão. Mefibosete, a qualquer momento o rei vai te chamar. Se coloque de pé. Os irmãos vão louvar ao nome do Senhor. E se você quiser vir aqui à frente, pode vir. Mas venha com fé, irmãos, venha convicto que você está diante do Deus que retribui aquilo que foi perdido, que está diante do Deus que faz aquilo que ninguém faz. Aleluia, um Deus que tira do processo e coloca para comer pão na mesa do rei. Eu não estou falando de honraria humana, mas eu estou falando de um Deus que honra mesmo diante do processo. Aleluia, a Bíblia vai dizer no versículo que nós lemos, que ele começou coxo, foi retribuído aquilo que lhe pertencia, mas ele continuou coxo. Sabe por quê? Porque eu faço uma comparação com essa palavra. O homem que estava na beira do tanque, ele recebeu o milagre, mas continuou com a esteira. Sabe o que é? Mefibosete recebeu a restituição, comeu pão na casa do rei, mas não recebeu milagre, para ele entender que a honraria não foi do homem, mas a honraria foi do céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante as